Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é a última segunda-feira do mês e como vocês já sabem, a gente costuma fazer aquele nosso vídeo da carteira do YouTube. E hoje é com imenso prazer que a gente completa 7 anos dessa carteira do YouTube aqui, que tem o foco no gerenciamento e na gestão do portfólio. Então eu já aproveito para falar assim, que se você está buscando ativos soltos e etc, essa carteira não é para você, ela não é recomendação dos ativos soltos. Para você ter uma ideia, nenhum ativo dessa carteira muda desde 2019, tá? Inclusive, a gente tem alguns ativos que a gente inclusive já recomendou venda lá dentro da área de membros e eles continuam aqui. Já tiveram ativos que, por exemplo, entraram em recuperação judicial e faliram, como a Saraiva, por exemplo, e dentre outros aí no meio. Então não tente usar esse vídeo como algo para você pegar recomendação. O que importa é a gestão do portfólio e você vai ver como valoriza essa carteira você fazendo as movimentações certas. Quer dizer, você movimentar bem, você fazer uma boa gestão é mais importante do que você escolher um ou outro ativo que pode bombar. Esse é o grande ponto. Essa carteira começou com 100 mil reais lá atrás, em novembro de 2016, e ela recebe aportes mensais de em torno de 2 mil reais. Tá? Então vocês vão ver que hoje é uma carteira que já está aí quase chegando a 600 mil reais, e essa carteira aí tem grande parte desses 600 mil reais já é ou dividendos recebidos, ou valorização dos ativos. Os aportes já não são mais a maioria do valor. Por quê? Porque a gente já tem 7 anos aí. E essa diferença tende a crescer cada vez mais. Então, espero que vocês gostem desse vídeo daqui. Aproveitando que esse mês teve muitas informações relevantes, então a gente vai falar no início sobre a bonificação de Itaúsa, que eu recebi muitas dúvidas. Então, além da carteira do YouTube, vai ter esse bônus aí nesse vídeo de hoje. Bonificação de Itaúsa pode ficar um pouquinho maior, mas eu acho que ter conteúdo é mais importante do que ficar cronometrando o tamanho do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar esse vídeo de hoje falando o seguinte: a gente está em Black November, tá? Então a gente está na nossa quinta semana da Black Friday. Os links estão aqui embaixo. Se você quiser ter carteiras recomendadas daquela casa de análise que foi escolhida como a número 1 em termos de influência aqui no Brasil, que é a gente, o Dica de Hoje Research, você clique ali embaixo e conheça as nossas promoções dessa semana, tá? Você vai receber tudo mastigado, você vai ter acesso ali a relatórios, vídeos e etc, que vai dizer exatamente o que você tem que comprar, na proporção que você tem que comprar, e os relatórios que saem só uma vez por semana ou uma vez por quinzena, dependendo da assinatura, diz o que você tem que fazer de movimentação. A gente é uma casa de análise que foca na criação de patrimônio, a gente está pensando no longo prazo, tanto que o nosso slogan é o construir leva tempo, e é mais ou menos isso que vocês vão ver nessa carteira aqui do YouTube também. Vamos lá, vamos começar a falar sobre a bonificação da Itaúsa, e aqui tem aí uns 4 ou 5 pontos que são importantes de você entender, né? O primeiro dos pontos é o seguinte, tá? E aqui eu vou pular essa parte inicial, que é homologar o aumento, que isso aqui tem a ver com uma subscrição que a gente fez lá em agosto, mas vamos entrar aqui, ó, elevar o capital social em 8 bilhões 812 milhões de reais, que é a capitalização de reserva de lucros com bonificação de 5% em ações. Então hoje, tá, a Itaúsa tem em torno de 9,8 bilhões de ações. Ela vai capitalizar 8,8 bilhões, tá? Então o que acontece? Ela vai criar 491 milhões de novas ações aqui com a capitalização desse dinheiro, tá? Então a primeira coisa que as pessoas perguntam é com relação ao custo. O custo ele é calculado dessa forma: você divide quanto você capitalizou de reserva de lucro e você divide pela quantidade de novas ações que você está criando, tá? Então eu esqueci de 3 zeros ali. Então dá R$17,91. Vocês vão ver aqui que é o custo aqui das ações bonificadas, é exatamente esse cálculo.
Tá? Então a primeira coisa que é importante vocês saberem é que a empresa não escolhe esse determinado valor. Tá? Ele tem a ver com a relação entre quantas ações bonificadas e o valor que ela capitalizou em termos de reservas de lucro. Se ela tivesse feito uma bonificação de 10% nesse mesmo valor, esse custo aqui seria exatamente a metade, por exemplo. Né? E aí você ganharia 10% a mais de ações. Tá? Segundo ponto que eu acho que é importante. Por que é legal você ter esse custo de capital acima do valor atual da ação? Se você pensar hoje, a ação da Itaúsa vale R$ 9,95. Por que ter um custo de R$ 17,91? Porque é muito simples. Vamos imaginar que você tenha 1.000 ações, por exemplo, a R$ 9,95. Então você gastou R$ 9.950. O que você vai fazer no teu imposto de renda, por exemplo? Você vai ganhar 50 ações, certo? Só que você vai colocar que elas custaram 17,917246. Então esses R$ 895 você vai lançar lá em bonificação de ações que tem rendimento isento e você vai aumentar os teus bens e direitos nesse mesmo valor. Então a partir de agora você tem os R$ 9.950 que você gastou lá atrás, mais os R$ 895 que você ganhou. E agora você não tem mais 1.000 ações, né? Você tem 1.050. Então olha só que legal, o teu preço médio de R$ 9,95 passou para R$ 10,32, quase R$ 10,33. O que acontece? Né? O que acontece é que agora, se você vender a R$ 10,10, por exemplo, você teve lucro porque você não colocou dinheiro, mas para a Receita Federal você teve prejuízo. Então é um super ponto positivo para a Itaúsa, diferente do que eu vejo algumas pessoas falando por aí. Tá? O terceiro ponto que eu acho que é importante de vocês entenderem tem relação com o preço da empresa em si. Né? Qual é a grande questão aqui? A empresa ela tinha 9,8 bilhões de ações. Agora ela vai ter mais 491 milhões de ações. Então agora ela vai passar a ter praticamente 10,3 bilhões de ações. Só que a empresa é exatamente a mesma. A participação que ela tem do Itaú, da Duratex, da Aegea, da Alpargatas, da NTS, da Copa Energia, da XP, é tudo igual. Então a empresa não mudou por causa disso. Então ela não deve valer 5% a mais. Ela deve valer exatamente a mesma coisa. Vamos imaginar que essa empresa aqui valha 100 bilhões de reais. Tá? Se ela vale 100 bilhões de reais, tendo 9 bilhões e 800 milhões de ações, ela vale 10,20 aqui, né, 9,95. O que acontece se ela valer os mesmos 10 bilhões e agora ela ter 10,300, por exemplo? Esqueci de um zero. Ela passa a valer R$ 9,70. O que eu quero mostrar aqui? Ela reduz em um percentual parecido com 5%, é um pouquinho menos, tá? Então tem um ajuste para baixo. Então olha que interessante, a ação de R$ 9,95, você vai ganhar 5% a mais de ações, mas o total é a mesma coisa que você vai ter. Então ela vai ser ajustada para os 9,48, 9,47, alguma coisa nesse sentido. Em compensação, o teu preço médio de 9,95, se for o mesmo, ele pula para 10,30. Então, ó como é que você agora tem uma possibilidade muito maior em termos de ganho de capital. Então, esse é o terceiro ponto que é importante. E o quarto e o quinto ponto são questões que já estão aqui escritas, né? O quarto ponto é você entender qual é o dia que vai entrar essas ações. Essas ações vão entrar aqui no final do dia 27/11. Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo no próprio dia 27/11, vocês vão ver no final do dia já entrando na conta de vocês essas novas ações de Itaúsa que você pode usar a bonificação. Na verdade, elas vão ser creditadas nas contas dos acionistas no dia 29. Dia 27 é o dia que passa, né, que entra ali a custódia, leva D+2. Quando você compra uma ação, você percebe isso. Então, qualquer juro sobre capital próprio declarado com data posterior a 29/11 já vai fazer jus. E aqui é o quinto ponto que é importante. Por quê? Porque Itaúsa divulgou o provento trimestral
de 2 centavos, que é aquele que sempre acontece, com a posição acionária em que dia? 30/11. Então, essas ações bonificadas já vão receber esses 2 centavos por ação. Tá? Então essas ações bonificadas já vão receber esse valor extra quando? Dia 2/1/2024. Então esses são os pontos importantes de você reconhecer aqui na bonificação de Itaúsa. Esses 5 pontos são fundamentais. Agora vamos continuar porque o vídeo não é da bonificação de Itaúsa, é sobre a carteira do YouTube. Então vamos lá. Outras empresas aqui que acabaram divulgando também proventos. Vale teve aqui R$ 2,33 e esses valores vão ser pagos no dia 1º de dezembro. Tá? A gente tem aqui, teve um ajustezinho do preço do provento, porque ela fez algumas recompras de ações. Klabin já foi feito pagamento também de 28 centavos aqui na Unity, ou das que a gente tem a preferencial 5,7 centavos aqui. Esse valor já foi pago no dia 14 de novembro. Tá? Além disso, a gente tem a Alupar aqui, que ela não soltou fato relevante nem aviso aos acionistas, mas tem aqui a ata do Conselho de Administração falando que ela aprovou 12 centavos por unit e as ações já ficaram ex-dividendos aqui no dia 17 de novembro e ela ainda informa que eles vão ser pagos em parcela única e até 60 dias a contar da presente data. Essa ata aqui, ela foi do dia 9 de novembro, então até 9 de janeiro a gente recebe esse valor. E finalmente aqui Petrobras, né? Petrobras anunciou um valor de R$ 1,34 que vai ser pago 67 centavos em fevereiro, 67 centavos em março. Então esse, sim, e ainda Banco do Brasil, né, que vai ser pago agora no dia 30/11/2023. Então você vê que foram muitos proventos, muitas remunerações dentro das nossas ações aqui que a gente tem em carteira do YouTube. Então agora eu vou aproveitar para passar para a planilha e sempre aquele ponto que eu gosto de deixar muito claro para vocês, tá? Essa planilha ela está disponível para quem é assinante do Dicações e quem é do Combo Ações Mais FIIs também, né? Porque quem é do Combo Ações Mais FIIs leva tudo que tem no Dicações, mas tudo que tem em fundos imobiliários. Então, se você é assinante, você tem ali um ponto dentro do nosso app ou dentro do nosso site que você consegue baixar essa planilha. Então, a primeira coisa que é importante quando a gente olha a planilha é entender os percentuais aqui de alocação em cada classe de ativo. E o que aconteceu nesse mês? A gente teve uma alta muito forte da Bolsa que pulou para 126 mil pontos aqui o Ibovespa. Então, quando sobe o Ibovespa, a gente reduz a nossa alocação. Então, antes a gente tinha 58% em Bolsa. O que aconteceu depois dessa alta? A gente baixou para 57%. Tá? Então, em outubro, a gente estava pensando em aumentar a exposição em Bolsa. A gente preferiu não aumentar. Nesse momento aqui, seria ótimo se a gente tivesse aumentado, né? Que a gente teria ganho mais. Mas agora a gente está já escolhendo baixar aqui para 57%. E o que a gente vai botar esse 1% a mais? FIIs continua 21%. Renda fixa vai pular de 14% para 15%. Internacional vai continuar 7%. Olhando os números lá, eu percebi que Bolsa tinha subido de 58 para 59 e pouco, renda fixa tinha caído para 13,8 e FIIs estava abaixo de 20%. Por quê? Porque FIIs não subiu tanto, subiu de 112 para 113, subiu de 87 para 88, a LZR inclusive caiu e esse aqui também subiu um pouquinho. Então, como Bolsa teve ações aqui, como Itaúsa, subiu de 8,78 para 9,96, Vale de 63 para 74, enfim, Direcional de 17 para 18. Petrobras aqui parece que caiu, mas teve DataX, né? Randon saindo de 9,59 para 10. Saraiva já ficou zero desde o mês passado. Klabin subindo de 4,45 para 4,66. A gente teve uma alta muito forte. Tá? Então, o que aconteceu nas operações de compra e venda? A gente lançou aqui a bonificação de Itaúsa, vou até aumentar aqui para vocês verem melhor. Então a gente lançou a bonificação de Itaúsa, que está aqui, 222 ações. Por que 222 ações? Simples, né? A gente tinha 4.454 ações, 4.454 ações vezes 5% dá 222,7.
e aí sempre trunca para baixo, 222 ações. Na verdade, esses 0,7 ações ainda vão ser vendidas em leilão lá em 2024 e a gente vai receber esse valor. E provavelmente eu não vou lançar um valor tão pequenininho, tá? Mas a gente ainda vai receber. Se você tiver na tua conta, você não perde esses 0,7 ações. Elas são tuas de direito. A Itaúsa vai vender todos esses lotes e vai depositar na conta de cada um. Vai dar aí uns 6, 7 reais mais ou menos, tá? Nesse caso. Agora, o que a gente fez ali? Como bolsa estava acima, a gente vendeu 100 ações de Vale, 100 ações de Petrobras. E como renda fixa e fundos imobiliários estavam abaixo, a gente comprou o JP, comprou VRTA, comprou IPCA 2055 e comprou LFTS. Ah, Daniel, como é que você escolheu esses ativos? Tá vendo como é que tem recomendação? Não, não tem recomendação. Tá? Vale, ela estava com 44 mil reais. E aí a gente baixou para 37 mil. Era a segunda maior posição da carteira. Petrobras estava com 43 mil reais, era a terceira maior, 42 mil, desculpa. E aqui caiu para 38.600. Aí vocês vão me perguntar assim, Daniel, por que Itaúsa você não baixou o valor, 46.500 que era maior? Simples, por dois motivos principais. O primeiro deles, porque eu já tinha lançado aqui a bonificação, e a bonificação é no dia 27/11, eu estou gravando ele 24/11. Então, em tese, se eu tivesse vendido essas ações que eu vendi no dia 24, elas não seriam bonificadas. Tá? Então, eu teria que fazer todo o cálculo de novo. Então, uma parte eu até reconheço, foi por preguiça. Mas o segundo ponto, ele é interessante. Como as ações ainda não foram bonificadas, esse 46 mil aqui ainda é falso. Ele ainda não existe, né? Qual é o valor dessa bonificação? 3.976. Então, se eu tirar esse 3.976 daquele 46 mil, ele vira 42 mil, um pouco abaixo de Petrobras. Então teve uma partezinha ali de preguiça, mas também tem uma lógica por trás disso. Eu acabei vendendo Vale e Petrobras. Se no próximo mês a bolsa continuar subindo, muito provavelmente vai ser Itaúsa que vai ser vendida, porque ela tem maior quantidade. Então o que eu quero? Eu quero manter todas próximas. Tá? Lembrando que eu só compro ações que pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Tá? Então a gente tem aqui todas elas muito próximas entre si, ó, de 36 mil a 40 mil. Itaúsa ficou um pouquinho para cima aí por causa dessa questão que eu acabei de explicar. Tá? E os fundos a mesma coisa, ó, todos estão muito parecidos. Inclusive eu comprei os dois, por quê? Porque eram os dois que estavam com 25 mil, agora pularam para 28 mil. Então se tiver agora no próximo mês precisando de FIIs, vai ser no GGRC11. Aqui no Internacional os dois estão parecidos, não precisou ter aporte neles, porque teve altas fortes em FIIs, em Internacional, desculpa. Tá? E aqui a gente tem uma distância aí que é o seguinte, longo prazo contra curto prazo. Então LFTS e Tesouro Selic são curto prazo. Você vê que eles estão com 37, 38 mil. E o resto é longo prazo. Além disso, a gente também pega ali alguns ativos que paguem juros. Então, na renda fixa é um pouquinho mais diferente para entender, mas acabou dando exatamente IPCA 2055 com juros e LFTS 11 aqui, que são um ativo de longo prazo, um ativo de curto prazo. Tá? Então, tudo isso, vocês vão ver que é tudo baseado em gestão, não é baseado em ver qual é aquele ativo que eu acho que vai subir mais. Ah, ele comprou LFTS porque acha que vai subir mais. Ah, ele comprou o JP porque acha que vai subir mais. Não, apenas porque eram os que estavam com menores valores. Em tese, aqueles que estão com menores valores, se eu sempre tento ajustar, são aqueles que provavelmente subiram menos ou caíram mais. Né? Então acaba que tem aí essa visão um pouco maior. Tá? Aqui eu coloquei todos os dividendos que foram provisionados. Então aqui tem todos os de fundos imobiliários, todos aqueles que a gente mostrou inicialmente, ó, Itaúsa, Vale, Klabin, que já foi pago, inclusive, já está aqui do lado, Alupar, Petrobras, Banco do Brasil, que a gente mostrou no início. E aqui a gente tem os gráficos que eu mais gosto, né? Quanto a gente recebeu. Você vê, nesse mês a gente recebeu R$ 1.012 de ações, a gente recebeu 952 em FIIs, R$ 20 em internacional e 226 em renda fixa.
Então você vê que a gente recebeu de todas as classes de ativos, o que é muito bacana a gente ver. E a gente recebeu R$ 2.200. A nossa meta para esse ano era 8 meses acima de R$ 2.000. E a gente tem conseguido isso. Na verdade, eu posso dizer até que a gente já conseguiu. Porque ó, a gente conseguiu 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. E o 8º mês a gente já tem provisionado mais do que R$ 2.000 para o mês que vem. Tá? Então a gente já conseguiu esse valor. Eu acho que o mês que vem a gente vai conseguir uns 5, 6 mil reais. Tá? Mas a gente tem aqui um gráfico de total de rendimentos. A gente tem aqui um gráfico do lado que é o de fundos imobiliários, que acaba sendo o mais bonito de todos, que ele dá um crescimento ao longo do tempo. Agora a gente deve voltar a crescer, porque esse mês a gente comprou mais fundos imobiliários, então isso vai ajudar a crescer. Tá? Aqui a gente tem o de ações, que é mais volátil mesmo, mas você vê que os maiores pontos eles estão crescendo ao longo do tempo, né? E a gente tem aqui ó, o gráfico dos últimos 12 meses. A gente teve um período ali que Vale e Petrobras acabaram pagando muito, que destoaram um pouco, mas o idealmente aqui falando, a gente está com uma linha assim para cima, né? Hoje a gente teve nos últimos 12 meses um resultado de R$ 36 mil, tá? Em uma carteira que hoje ela tem um valor de 580 mil. É claro que o valor médio da carteira nesses últimos 12 meses ele não foi 580 mil. Né? Se a gente pegar no ano passado aqui, olha só que incrível, né? A carteira valia 446 mil. Né? A média é 504 mil. Então, se você fizer esse 36 mil sobre a média, né? Afinal, foram proventos dos últimos 12 meses, a gente tem aqui uma média de yield muito interessante de 7,13% numa carteira que a gente não muda os ativos desde 2019 e numa carteira que, cara, a gente investe em muita coisa aqui que não paga dividendo, né? Pô, Tesouro Selic não paga dividendo, ó, 30 mil reais, né? O IPCA 2045 aqui, ó, 21 mil reais, ele não paga dividendo. O VNQI, 18 mil reais, ele não está pagando dividendo ultimamente. Né? A Ser Educacional, 14 mil reais, ela não pagou dividendo nos últimos 12 meses. Então, mesmo tendo esses ativos, ainda assim é um yield muito alto aqui. Tá? E para terminar aqui, os rendimentos totais que a gente já teve, 298 mil reais, aqui inclui valorização de ativos mais rendimentos. Tá? Inclusive, se eu pegar aqui nos dividendos provisionados, eu consigo descobrir que a gente já teve provisão de 137 mil de dividendos. Então, mais de 150 mil foi valorização de ativos e 281 mil foi aporte. Vocês veem que já tem uma relação aqui muito favorável. Se a gente pegar lá no início, por exemplo, ó, 134 mil era aporte, 29 mil reais era rendimentos. Né? Isso aqui depois de um ano. Essa planilha aqui começou em dezembro de 2017, que aí a gente totalizou os dados lá desde novembro de 2016. Então, gente, vocês veem que não tem mistério. É o famoso construir leva tempo. Você vê que é um patrimônio que saiu lá de 100 mil reais, que de aporte já teve 281 mil, mas a carteira já está em 580 mil reais. Ela teve uma alta bem forte esse mês, ó, de 5,97%, abaixo do Ibovespa, obviamente. Tá? Mas ela é muito mais resiliente que o Ibovespa. É só você ver que 126 mil aqui, ó, pontos, quando ela bateu 126 mil pontos lá atrás no passado, você vai ver que ela estava num patamar muito menor, ó, 424 mil reais. Ah, mas é porque teve aporte. Não necessariamente. Ó, os rendimentos eram 202 mil e agora são 298 mil aqui no total. Então não é por causa dos aportes. Eu sei que as pessoas vão querer escrever isso porque elas não querem entender, não querem acreditar que ganhar dinheiro é tão fácil, mas é exatamente isso. O problema do ganhar dinheiro é que demora e você precisa ter disciplina, igual a gente mostra aqui. Você vê que a gente não abre home broker todo dia, a gente só faz essas movimentações uma vez por mês e você pode fazer a mesma coisa, só que você precisa ser disciplinado.
você precisa ter paciência. E a maioria das pessoas não tem. Enfim, pessoal, isso aqui é exatamente construir leva tempo, é o que a gente prega aqui, que é você trabalhar o teu patrimônio, você crescer o teu patrimônio ao longo do tempo, tá? A gente aqui não vende ganhos explosivos, a gente não vende ganhos rápidos. Então, se você quiser aproveitar a nossa Black November, e você tiver essa mentalidade de ter paciência, de você saber que o que vai te tirar e trazer a liberdade financeira é o teu trabalho associado ao investimento e não você conseguir achar a ação do momento, venha com a gente que você vai adorar, você vai gostar muito, tá? Então, Black November aqui embaixo, no link da descrição, você vai ver os produtos dessa semana, são produtos muito bons, tá? Um deles é o Small Caps, que aí sim busca ações um pouco mais explosivas, que cabem um pouquinho na carteira, e o Renda Total, que aí sim você busca esses rendimentos ao longo do tempo, e com os aportes eles vão crescendo, e é muito legal a gente ver os depoimentos das pessoas que já estão com a gente desde 2017, desde 2018, 2019, tá? Abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, sigam a gente lá no Instagram e no Twitter também. Tchau e até a próxima. Abraços e bons investimentos.